Salve, nação tricolor! Tudo beleza? No vídeo de hoje quero trazer o pós-jogo de São Paulo 2, Tadieres 0, jogo que foi disputado no Morumbis, numa friaca lascada, mais de 56 mil pessoas presentes no estádio, um público fantástico, num jogo que nem final era. Mas antes da gente falar desse jogo, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você está aí assistindo esse vídeo? Não perca tempo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não deixar de receber nenhum vídeo, tá bom? Nos ajude aí a crescer, a nos transformar aí numa grande comunidade tricolor no YouTube, beleza? Para você que já se inscreveu, o meu muito obrigado. Bom, o São Paulo ontem começou o jogo em cima do Tajeres. Porém, como era de se esperar, o time argentino ele estava marcando em cima, estava fechando os espaços e o São Paulo com muita dificuldade em avançar, né? E ainda assim, no primeiro tempo, o Rafael ainda teve que fazer uma grande defesa em um dos poucos contra-ataques do Tajeres. Porque era um time, o Tajeres foi um time que não ficou atrás só. Eles tinham qualidade para tentar atacar. E lá na frente, o ataque não engrenava. Não engrenava. Tanto que o primeiro gol do São Paulo saiu num lance em que o Lucas escapou pela esquerda, numa das primeiras jogadas bem ordenadas. O Lucas escapou pela esquerda e foi malandro. Na hora que ele percebeu que o zagueiro ia dar uma chegada nele, ele só esperou e sofreu o pênalti. Ele deixou o corpo e o zagueiro, bem juvenil, entrou na dele e cometeu o pênalti. O juizão marcou sem pestanejar. O Lucas foi bater. Na primeira batida, o goleirão do Tajeres ele se adiantou um mês, né? Por isso que ele defendeu. O juizão, com muita personalidade, mandou voltar. E aí, na segunda batida, o Lucas bateu na segurança, no meio do gol, 1-0. Terminou o primeiro tempo, onde o São Paulo, na minha opinião, não jogou muito bem, tá? Teve lampejos apenas no primeiro tempo, na minha opinião. E para o segundo tempo, logo aos 56 minutos, o Zubeldia colocou o Caleri no lugar do Juan. Juan é um capítulo à parte, né? Por mais que o Zubeldia queira dar oportunidades para esse garoto, sem chance. Mas isso é um caso à parte. Em seguida, o São Paulo começou a pressionar novamente. Só que agora, com o Caleri em campo, com mais qualidade. Aos 73 ele tirou o Lucas e o Bobadilha, o Lucas já cansado, e o Bobadilha que também não acertou nada, para colocar o Michel Araújo e o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo esse que eu estava pedindo desde o início. E o time melhorou ainda mais. Só que assim, as poucas chances que o São Paulo criava limpas, perdia. E isso é uma coisa que o São Paulo precisa corrigir com urgência. O time perde gol demais. Perde muito gol. Muito gol. Por exemplo, aos 83 minutos, o Igor Vinícius ele perdeu um gol, ele escapou na cara do gol e bateu muito mal. Tentou bater cruzado, mas bateu muito mal. E aí, para surpresa de todo mundo, o Luciano, que também não estava jogando bem, pegou uma bola, conseguiu driblar o jogador do Tajeres, cortou para o meio e bateu na intermediária quase. Fez um golaço. 2-0 São Paulo. E a partir daí, gente, time argentino, vocês conhecem, né? Time argentino, quando tá perdendo, o que eles fazem?
Eles já tinham arrumado confusão no intervalo do jogo com a polícia. E no final do jogo deram uma paulada no Igor Vinícius. O Eric foi questionar também, tomou um tapa na cara. E virou aquela quizumba. O jogador do Tadieres foi expulso. E terminou assim, 2-0. Duas considerações que eu faço. A primeira, temos técnico. Por mais que eu tenha achado que ele errou na escalação, durante o jogo ele corrigiu. E a vibração dele, na minha opinião, contagia os jogadores. No gol do Luciano, ele chegou antes do Luciano lá na torcida. Sabe? É de uma vibração, de uma vontade. E a entrevista dele falando que ele sonhava em treinar o São Paulo, que desde pequeno ele já via o São Paulo, foi de emocionar. Sério. E olha que eu não sou um cara de ficar emocionado com muita coisa que os profissionais do futebol dizem. E outra coisa, esse time, ele está com vontade. Tem as limitações, tem alguns erros que precisa ser corrigido, óbvio, mas dá para chegar. Até vi o Bruno Vicari lá na ESPN falando, né? Em má fase, o São Paulo bateu o Palmeiras e o Flamengo. Imagine em boa fase. Então, eu estou muito esperançoso pelo que pode vir aí pela frente. E vocês? Deixem aí nos comentários. Antes da gente dar nota para os jogadores, vou pedir mais uma vez, que se ainda não deu like, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos aí nos ajudar a crescer, tá bom? Bom, vamos às notas aí dos nossos guerreiros, tá? Porque eu tenho algumas considerações a fazer de alguns jogadores. O Rafael não teve trabalho algum, vou dar uma nota 6. O Igor Vinícius, a limitação dele e tendo o Moreira no banco é incompreensível. Tá? O gol que ele perdeu não dá para perder. Um jogo grande, decisivo, não dá. Então eu vou dar uma nota 5 para o Igor Vinícius. O Arboleda e o Alan Franco não tiveram trabalho, nota 6 para os dois. O Wellington, ele não está jogando essa maravilha toda. Tá? Mas ontem não comprometeu. Vou dar uma nota 6 para o Wellington. O Alisson ontem, para mim, um dos melhores em campo. Vou dar uma nota 7 para o Alisson. O Bobadilha errou tudo ontem. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Vou dar uma nota 3 para o Bobadilha. Errou tudo. Tudo. O Lucas fez o gol de pênalti, teve personalidade em bater a segunda vez. E enquanto teve fôlego, jogou bem. Só não gosto dele jogando pelas laterais. Eu prefiro ele jogando pelo meio. E eu acho que ele e o Luciano em campo juntos não dá. Tá? O Lucas ontem, vou dar uma nota 7 para o Lucas. O Luciano é a mesma coisa que eu falo dele com o Lucas em campo. Então, para o Luciano, fez um golaço. Só pelo golaço já é uma nota 7. Tá? Mas o Zubeldia tem que dar um jeito de fazer esses dois. Se ele quer colocar os dois em campo, tem que melhorar o posicionamento dos dois. Nestor ontem, até enquanto teve pernas, estava bem, depois cansou. Vou dar uma nota 6 para o Nestor. O Juan, gente. Para não falar que ele não fez nada, só naquele lance que ele conseguiu ganhar uma bola na esquerda e tocar no meio para o Luciano que bateu lá em Gotham City. Então, o Juan sem condições. E aí eu volto a falar do Rian Francisco. Subam esse garoto, dê uma chance para ele.
Já que tá dando tanta chance pro Juan, dá uma chance pro Rian. Não custa nada, né? Vai ficar fazendo o garoto ficar lá na base, jogando num time ruim que é o sub-20 ou, ou no sub-17. Sobe o garoto, deixa ele já sentindo o gostinho do profissional. Porque daqui a pouco vem um time estrangeiro, leva ele embora que nem levou o Neverton, né? O Juan, vou dar uma nota 3 para o Juan também. Para os que entraram, o Caleri, como eu disse, deu outra movimentação no time. Vou dar uma nota 6 para o Caleri. O Michel Araújo entrou desatento, nota 5. Luiz Gustavo dá outra movimentação no meio-campo, na minha opinião. Vou dar uma nota 6. O Eric entrou desatento também, mas no final arrumou uma Kizumba. Vou dar uma nota 6. O Patrick, para mim, não cheira nem fede, está no mesmo nível do Wellington. Então eu vou dar uma nota 6 também para o Patrick. E para o Zubeldia, hoje é nota 7, sem dúvida alguma. Tá certo? Bom, esse é o vídeo de pós-jogo. Espero que tenham gostado do jogo de ontem. Mais uma vez destaco a torcida do São Paulo, fantástica no Morumbi. Fantástica, fantástica. Sabe? Eu sou da época em que eu ia no Morumbi com 2.000, 3.000 pessoas. Um jogo que nem o de ontem, que era o último jogo da fase de grupos, em outra época, o São Paulo levaria no máximo estourando 10.000 pessoas. No máximo. Você vê como a torcida do São Paulo mudou. Hoje ela é a torcida mais vibrante e fanática do Brasil. Do Brasil, sem dúvida alguma. Tá, tá certo? Vou ficando por aqui. Devo voltar. São Paulo vai jogar no domingo. Ou é no domingo, né? Então no sábado eu devo fazer um pós-jogo. Tá certo? Vou encerrando esse vídeo lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.